De acordo com as fontes próximas a essa reunião, Sarkozy disse sem rodeios a Platini que votasse no Catar. Isso é só um jogo, certo? Mas não é. Realmente não é. É muito mais do que isso. Quero mostrar para vocês uma história que parece única no nosso período na história. É uma história de como a organização que controla o esporte que os humanos mais amam foi enganada por um pequeno país que controla os recursos que a humanidade mais precisa. A riqueza do Catar, proveniente do petróleo e do gás natural, resultando nisso. Uma Copa do Mundo realizada no deserto, em um país construído com combustíveis fósseis e mão de obra estrangeira, com uma população do tamanho de Honolulu, no Havaí. Quero mostrar para vocês como isso aconteceu, como o Catar, esse pequeno país, derrotou os Estados Unidos, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul e convenceu 14 dos 22 homens mais poderosos do futebol a votarem neles para se tornarem os anfitriões da Copa do Mundo de 2022. O vencedor para organizar a Copa do Mundo FIFA de 2022 é o Catar. Vamos nessa. A gente está mergulhado nisso, tentando achar uma web, tentando criar um visual que nos ajude a entender a FIFA, porque a Copa do Mundo está sendo realizada aonde está sendo. Eu quero mostrar isso para você, e eu estou realmente lutando com isso para descobrir como resumir isso. Eu acho que há 3 grandes coisas que a gente precisa entender como o Catar comprou a Copa do Mundo. Confira isso aqui. Ok. Tem 3 grandes coisas que você precisa entender para discernir essa história. Elas são FIFA, você tem que entender a Copa do Mundo e você tem que entender o Catar. Certo, essa é a nossa lista. Se você entender essas 3 coisas de forma independente, poderá juntá-las para determinar o que realmente aconteceu aqui e como esse pequeno país desértico acabou sediando a Copa do Mundo. Vamos começar com a FIFA. A FIFA foi fundada por 7 nações europeias em 1904. O objetivo original era ajudar a organizar partidas de futebol associativo. O que é futebol? É o que todos nós sabemos. O futebol de nenhuma forma foi inventado nessa data ou nesse local. As pessoas chutavam uma bola há cerca de 1 milhão de anos. Mas foi aqui na Europa, no início dos anos de 1900, quando a autoridade moderna do futebol nasceu. E nasceu de origens bastante humildes. Mas a FIFA rapidamente se transformou em uma autoridade transnacional quase política que abrange todo o globo. Na verdade, temos um mapa para isso. Então, isso é a FIFA hoje. É enorme. Representa 211 países ou associações que pertencem a essa organização esportiva gigantesca. A organização esportiva facilmente a mais poderosa do mundo. E tem essas 6 grandes regiões ou confederações. E foram os líderes dessas confederações regionais que em 2010 fizeram parte do comitê executivo da FIFA, com sede em Zurique, que parece um quartel-general. Certo, então vamos voltar pro ponto aqui, vamos lá. Os 24 homens mais poderosos no futebol, aqueles que decidiriam quem iria sediar a Copa do Mundo de 2022. E aqui estão eles, mostrados aqui no nosso diagrama, separado por confederações. Sepp Blatter, o presidente aqui em cima, esse cara suíço aqui. Então eu vou riscar aqui da lista. FIFA, nós examinamos tudo, obviamente. Há muito mais na FIFA do que eu acabei de falar, corrupção, escândalo, tudo mais. Mas por os propósitos desse vídeo, está tentando responder a pergunta como o Catar acabou comprando a Copa. O que precisa saber é o que a gente acabou de falar. O comitê executivo, os 24 mais poderosos do futebol. Vou riscá-los aqui da lista. Próximo na lista, a Copa do Mundo.
Então, eventualmente, a FIFA ficou grande o suficiente para organizar um grande torneio internacional e as pessoas realmente viriam. Eles organizaram no Uruguai, em 1930. 13 equipes participaram e o chamaram a Copa do Mundo. Rapidamente se tornou o torneio de maior prestígio do futebol e, eventualmente, se tornaria o evento esportivo mais visto do planeta. Vencendo até mesmo as Olimpíadas. Se você considerar que 1,1 bilhão de pessoas, é uma boa parte de toda a população global, estava assistindo simultaneamente em 2018, quando a França venceu a Croácia no final da Copa do Mundo em Moscou. 1,1 bilhão de pessoas no mundo ao mesmo tempo estão assistindo a mesma coisa. Quero dizer, isso é loucura, mas também é meio incrível. Tipo, que outra coisa une tantas pessoas? É incrível que o futebol global se tornou. Isso é basicamente graças à FIFA. O esporte tem o poder de inspirar e unir as pessoas. Quero dizer, eu estou quase chorando. Tipo, isso é lindo. Olha isso. Que isso, cara? Olha isso. Esse momento de, tipo, incrível, tipo, performance e depois essa reação das multidões. Mas é preciso notar que quando você dá tanta atenção a um evento, 13% de toda a população global assistindo ao mesmo tempo, rapidamente se tornará menos sobre a beleza desse jogo e mais sobre, você sabe o que eu vou dizer, né? Mais sobre dinheiro. Com muita atenção, as empresas pagam um dinheiro infinito para obter seus logos em qualquer lugar perto dessas coisas aqui. Aqui ou aqui. Ok, isso não é tão surpreendente. O que me impressiona é até onde os governos irão para pegar um dinheiro infinito para chegar perto da Copa do Mundo. Não porque eles ganham dinheiro em troca, como as corporações, mas eles acabam perdendo toneladas de dinheiro, mas porque tem um poder em ter o mundo inteiro focado no seu país por algumas semanas. Together, you've given the American people an extraordinary opportunity to welcome the world to our shores as host of the 2022 FIFA World Cup. Quero dizer, olha pra isso. Nós traçamos isso, na verdade. Encontramos esses dados e cada 4 anos existe uma Copa do Mundo. Isso é o quanto cada um desses países gastou na sua Copa do Mundo. Isso é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do governo sendo investido para sediar a Copa do Mundo. Pega esses números num gráfico de barras e você terá algo assim. Realmente está saindo do controle. Todo ano eles gastam mais e mais. Spoiler alert. Espera até eu mostrar o gráfico que tem um Qatar nele. Suas mentes vão ficar destruídas. Eu posso te prometer isso. O ponto é, os países estão dispostos a pagar mais e mais para ter a Copa no país deles. No momento que eles podem mostrar o melhor de si no púlpito global. Isso é o que chamamos de poder sutil. Então eu tô riscando a Copa do Mundo aqui da nossa lista. Não porque eu abordei todos os ângulos, mas porque, por os propósitos dessa história, isso é o que é importante. Os países estão cada vez mais dispostos a pagar quantias ilimitadas de dinheiro para tentar realizar esse evento no seu país. Porque 1 bilhão de pessoas vão assistir e faz com que eles pareçam bons. Certo? Vamos para a última peça do nosso quebra-cabeça. Qatar. Eu vou ser bem rápido nessa história do Qatar. Tipo, a gente não vai olhar a coisa completa. Essa é uma história muito interessante sobre a qual eu poderia fazer facilmente um vídeo. Vou te falar dos pontos-chave. Qatar, por maior parte da sua história, foi povoado por tribos nômades e vila de pescadores, que é a maior indústria mergulho para pegar pérolas. Tipo, você amarra uma pedra em volta do tornozelo, você vai lá para tentar achar conchas, depois abre essas conchas e vê se tem pérolas. Era um trabalho duro. Os britânicos então chegaram, porque a revolução industrial estava acontecendo, e eles sentiram o cheiro de petróleo por lá. O Qatar se tornou protegido pelo Império Britânico até 1971, quando se tornou um país independente, uma monarquia constitucional islâmica dirigida por uma dinastia familiar. Então, nos anos 70, os britânicos foram-se embora, mas, crucialmente, o petróleo não foi. O Qatar rapidamente se transformou em uma cidade tribal, pobre, para um centro de energia conectado globalmente com dinheiro ilimitado. Isso se acelerou nos anos 70, quando o Qatar ganhou a loteria de combustíveis fósseis. E descobriu que, por acaso, eles estavam no meio do maior campo de gás natural conhecido do planeta.
Esse cara. Eles compartilharam um pouco disso com as águas territoriais do Irã, mas a maior parte é deles. Ah, e a propósito, todo esse combustível fóssil e a receita proveniente dele pertence a esse país pequeno, que é um país muito pequeno. É como se estivesse falando de um país que se encaixa dentro do soldado da bota do país da Itália. Olha pra isso. Tipo, realmente não se encaixa totalmente, mas é pequeno. E a gente tá falando de algumas centenas de milhares de catarianos aqui. Não é uma grande população. E ainda assim, todos eles estão obtendo essa quantidade inacreditável de riqueza. Tipo, a gente não consegue imaginar quão rico é esse pequeno país do tamanho de um dedo. Eles não conseguiriam gastar o dinheiro rápido o suficiente. Tipo, eles não tinham mão de obra para construir todas as coisas que eles precisavam, então eles começaram a importar trabalhadores de outros países. 95% das pessoas que moram ou trabalham aqui não são do Catar. Eles são de outros lugares. 95%. Enquanto isso, a pequena população do Catar, que na verdade são cidadãos do Catar, vivem uma vida muito boa. Estão entre as pessoas mais ricas do planeta. A maioria deles trabalham em um emprego público muito confortável. Eles vivem em um estado de bem-estar social, onde todas as suas necessidades são atendidas, porque há dinheiro ilimitado para todos nesse país. Certo, isso é a Catar. Então esse é o momento que as três peças do nosso quebra-cabeça se juntam. Porque nos anos 90, a Catar começou a ler nas entrelinhas. Eles começaram a perceber que o mundo vai se afastar de combustíveis fósseis. A única coisa que eles têm é sua fonte de lucro. Vai chegar ao fim em algumas décadas. É hora de se preparar para o futuro, o Qatar falou, investindo seus bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares extras em tudo e qualquer coisa que não seja combustível fóssil, diversificando. Começaram a ficar louco. Tudo, desde imóveis em Singapura, Nova York, até a compra de um aeroporto de São Petersburgo, na Rússia, até comprar a Miramax Films, que é a marca italiana de Valentino. Em 2017, a BBC observou que o Catar possui mais terra no Reino Unido do que a rainha tem. Como parte desse grande esforço de diversificação do investimento estratégico do Catar, Catar focou em transformar o seu país no centro global para eventos internacionais de prestígio. Viu para onde eu estou indo com isso? Para a sorte deles, tem um atalho para o evento de maior prestígio no mundo, a Copa do Mundo. Ah, e esse evento é dirigido por uma organização que fala um idioma com o qual eles estão muito familiarizados. O idioma do dinheiro e poder e da influência. E aqui é onde estamos. Então, estamos de volta aqui, nesse mapa, nesses guardiões do futebol internacional. As pessoas que votaram em quem iria sediar a Copa do Mundo 2022. 14 desses caras votaram no Catar. E eu quero saber o porquê. Catar, um país que a FIFA falou quando avaliou todos os licitantes para sediar, decidiu que não era adequado para isso. Tem todos esses parâmetros que os países deveriam ter para serem bons anfitriões. E Catar realmente não tinha muito deles. De fato, eles tinham o oposto disso. Um clima quente, nenhuma infraestrutura de futebol ampla. Talvez o mais impressionante, não tinha uma grande tradição de futebol, ou mesmo uma população local significativa para espalhar o futebol para algumas centenas de milhares de pessoas. A Copa do Mundo deve levar o futebol para novas regiões e espalhar por todo o país. Como eles vão fazer isso num oásis quente no deserto com cerca de 300 mil pessoas? Então vamos fazer isso. Terminamos a nossa lista. Vamos seguir em frente na parte do vídeo, que é provavelmente a parte que nós nos esforçamos mais. Eu quero que você fique aqui comigo, porque a questão não é entrar em todos os detalhes de como a parte dessa corrupção aconteceu. Ninguém vai se lembrar de cada detalhe. Esse não é o ponto. O ponto é dar uma amostra da mecânica de como a influência e o poder funcionam, não apenas na FIFA, mas no sistema internacional em geral. Como as pessoas poderosas conseguem o que querem. Nunca saberemos com certeza porque essa votação foi secreta, mas sabemos que o Catar tem 14 desses caras. E eu acho que eu tenho uma boa ideia de como para a maioria desses caras. Nós vamos começar com esse cara aqui. Esse Mohammed bin Hammam, ele é um dos membros do comitê executivo e é do Catar, né? Então podemos presumir com segurança que ele provavelmente votou pro seu próprio país. Mas o mais importante é que foi ele, o grande jogador de futebol internacional, que ajudou a controlar todos os outros nessa teia. Começando com esse cara, Jack Warner. Ele é um membro do comitê executivo de Trinidad e Tobago.
E-mails vazados e registros bancários obtidos pela Sunday Times revelaram que, antes da votação, Bin Hammam depositou $450 mil diretamente na conta da Warner e depois até mais, totalizando 1,6 milhões de dólares. Tipo, literalmente pagou ele. Tipo, é a versão mais simples. Vou te pagar dinheiro pra você fazer o que eu quiser. Tipo, direto na cara. Não é à toa que um mês depois da votação, um e-mail Warner para seu colega do Qatar, Bin Hammam, dizendo: o único irmão que tenho no futebol. Então, um cara já foi. Quem mais? Em seguida, temos os 3 membros do Comitê Executivo da Confederação Sul-Americana. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos se envolveu com esses caras. Recentemente, eles divulgaram uma acusação não selada contra os 3, alegando que esses 3 foram, entre aspas, e receberam subornos em troca de seus votos. Quero dizer, é bem satisfatório. A gente não tem a evidência que o Departamento de Justiça está usando nesse caso, mas eles estão construindo o caso. E a propósito, 2 desses caras acabaram de morrer nos últimos anos. Em seguida, nós temos esses 3 caras da Confederação Africana. Um ano antes da votação, a Confederação Africana estava realizando sua reunião anual em Angola, que, aliás, foi paga pela equipe de candidatura do Qatar. E as pessoas estavam tentando convencer. Eles pagaram por tudo, tá certo. Tendo fazer lobby para sua equipe, tudo bem. Mas é aqui que fica estranho. Enquanto eles estavam nessa reunião, a equipe de licitação do Qatar se reuniu com esses 3 membros do comitê executivo. De acordo com uma ex-funcionária que estava na sala traduzindo, os qatarianos ofereceram 1,5 milhão de dólares para cada um desses caras, em troca da promessa de que votariam pelo Qatar. Um ano depois, essa funcionária que virou denunciante meio que voltou atrás na sua declaração, dizendo que ela realmente mentiu sobre isso, não teve subornos. Meio suspeito, qual foi o incentivo para mentir? Mas então o FBI apareceu na porta dela e ela admitiu que foi pressionada para dizer que tinha mentido e que na verdade os subornos aconteceram. Cara, eu não sei. Eu gosto de ficar do lado da denunciante. Você decide como você sente. Então a vida dela tá basicamente arruinada. Ela falou numa entrevista: tudo bem. Enquanto a gente tá falando sobre isso, um desses 3 caras que aparentemente recebeu 1,5 milhões de dólares foi depois filmado por repórteres disfarçados negociando um suborno de 800 mil dólares em troca do seu voto. A mesma coisa aconteceu com esse cara, membro do comitê executivo da região da Oceania. De fato, eles foram desqualificados para votar. Então esses 2 realmente nem votaram. Então a gente foi reduzido a 22 membros. Vamos continuar. Ok, então, a gente examinou os casos em que houve troca de dinheiro direta em troca da promessa de voto. A próxima fase da história são versões mais sutis de influência, menos evidentes, menos explícitas, tipo esse cara aqui da Tailândia. Ele é um membro do comitê executivo da Tailândia. 4 meses antes da votação, a Tailândia e o Qatar estavam renegociando um acordo de energia. A Tailândia estava tentando conseguir um preço melhor pelo gás natural, algo que Qatar tem muito. Mas por alguma razão, esse cara, membro votante do comitê executivo da FIFA, estava na reunião. Pera, o quê? Por que esse cara do futebol está na sala enquanto há grandes negociações de gás acontecendo? Sim, eu tô sendo gaiado. A gente sabe onde que você está indo. Tipo, você tem que ler esses e-mails vazados. Eles são tão suculentos. Tem um cara da FIFA enviando um e-mail para um cara do gás do Qatar. Eles estão falando do desenvolvimento de suas 2 associações de futebol, dos países diferentes deles, e depois dizendo que entrarão em acordo com o CEO da empresa de gás para acompanhar a venda de gás natural líquido. Está muito claro o que está acontecendo aqui. Termos favoráveis em troca do: ei cara, não deixe de votar no nosso país. E quem estava organizando a reunião entre o cara do gás e o cara da FIFA? Você adivinhou o que esse cara, Mohammed bin Hammam, membro do comitê executivo do Qatar, que está mexendo todos esses pauzinhos. Ok. Então, e algumas outras coisas, tipo circunstanciais, que dão uma ideia de como isso funciona. Como esse cara aqui que vendeu as terras da família para o Qatar, um ano após a votação, por 27 milhões de libras, que estava muito acima do preço pedido. E esse membro do comitê executivo, que o filho conseguiu um emprego em um hospital particular do Qatar, logo depois da votação da Copa do Mundo. Esses 2 caras, claro, assim como todo mundo nessa lista, nega que isso tenha sido influência. Mas agora a gente está no momento mais significativo de tudo isso. A coisa que realmente inclinou a balança para a votação. E tem a ver com essa confederação. A mais poderosa, a Confederação Europeia. Especificamente esse cara, Michel Platini.
ex-jogador de futebol francês que virou um cara da FIFA. Ele era o presidente dessa confederação, o que inevitavelmente significava que ele tinha influência sobre esses outros caras. Apenas uma semana antes da votação, tipo, na hora da crise, Platini recebeu um convite que ele não pôde recusar. Um almoço com o presidente francês no seu palácio. Platini disse mais tarde que antes dessa reunião, ele planejava votar nos Estados Unidos para sediar a Copa do Mundo de 2022. Ele vai para esse almoço, quem mais está lá? Não é grande coisa, só esses dois caras, os caras mais poderosos do Catar. Um deles, o primeiro-ministro do Catar, e o outro, o atual emir do Catar, da antiga família da dinastia. É importante lembrar o contexto aqui. Como o que está acontecendo? Isso é 2010, o mundo acaba de ser abalado por um colapso financeiro global e o presidente da França, Sarkozy, está estressado, está na sala com os líderes do Catar e não está nem perto nos mesmos problemas financeiros. Veja a sessão anterior sobre as quantias ilimitadas de dinheiro. Está claro que esses catarianos querem algo que o francês na sala pode lhes dar o voto para que seu país cedie a Copa do Mundo, algo que eles realmente querem. De acordo com as fontes próximas a essa reunião, Sarkozy disse sem rodeios a Platini que votasse no Catar. Por quê? Bem, nunca saberemos. Mas está claro que ele queria algumas coisas do Catar. Nessa mesma reunião, Sarkozy disse aos catarianos que ele queria que o Catar comprasse o time francês de Paris Saint-Germain, que por acaso é o time de futebol favorito de Sarkozy, e na época estavam em ruínas financeiras. Depois dessa reunião, algumas coisas importantes aconteceram. Número 1. O Catar acabou comprando aquele time de futebol por 60 milhões de libras, exatamente como Sarkozy queria. Eles deram a volta por cima e logo se tornou uma equipe repleta de estrelas com produtos usados pelas celebridades mais populares do mundo. Então, de repente, vemos um aumento nos grandes acordos comerciais entre o Catar e a França. A Qatar Airways compra 50 aviões gigantes da Airbus. Tipo, se você olhar quanto custou esses aviões em 2010, vezes 50, a gente está falando de 18 bilhões. Um grande negócio. E no final, Platini nesta sala com seu presidente e dizendo para fazer o que os catarianos queriam, precisamos deles agora. E funcionou. Michel Platini mudou seu voto dos Estados Unidos para o Catar. Ele admitiu isso mais tarde, isso não é nem especulação. O presidente do comitê executivo, Sepp Blatter, ficou chateado com isso. E depois disse que esse foi um momento decisivo para o Catar ganhar. Depois influenciou Michel Platini na época de votar no Catar. Porque lembra que Platini então voltou para a sua confederação europeia com 8 membros do comitê executivo, 8 votos. E quase que certamente influenciou todos a se juntarem a ele. Então, no dia frio de dezembro de 2010, chegou o dia da votação. Então, naquele dia fatídico, no inverno de 2010, em Zurique, todos os convidados chegaram porque era o dia da votação. Esses 22 homens votaram em várias rodadas até que um vencedor majoritário surgisse. Pelo menos 11 deles votaram por Catar desde a primeira rodada. E finalmente 14 votos foram entregues ao Catar, quase o dobro em relação aos Estados Unidos. Então, sim, foi assim que aconteceu. Olha, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Sabemos de muitas coisas porque vazaram e conseguimos juntar essas coisas. Mas é fato que cada um desses homens já esteve envolvido em algum tipo de investigação de corrupção. Quero dizer, não há nenhuma surpresa que essas coisas tenham acontecido e provavelmente FIFA é corrupta até a alma. O Qatar não fez isso acontecer. O Qatar só viu uma organização que falava a língua deles, a língua do dinheiro ilimitado, e usou isso para conseguir o que eles queriam. Preparar para o futuro, diversificar, fazer com que o mundo olhasse para eles. Então, não, isso não é só um jogo. E a razão pela qual tudo isso importa é porque o futebol pode ser uma coisa linda. Não importa o idioma, alguém fala com sua política ou seu Deus ou qualquer coisa. Eles têm essa linguagem universal, esse jogo, essa cultura global cheia de gritos, aplausos, choros, orgulho e identidade. É ridículo, mas tão bonito, tão singularmente humano e de uma forma muito real
O futebol é um espelho do mundo. O que é aceitável aqui nesse esporte mais reverenciado é o que é aceitável em todos os lugares. Então, por usar dinheiro e influência para conseguir sediar a Copa do Mundo, o Qatar nos mostrou como o poder funciona no nosso mundo. Eles nos mostraram quem realmente importa e quem não importa. E validaram uma ideia antiga de que as regras de jogo justo realmente não se aplicam se você tem dinheiro suficiente. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere curtir, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas. See you next time and take care.